Savraim Tovim, boa tarde, shalom aos meus irmãos hebreus, judeus, israelitas. Boa tarde aos simpatizantes do judaísmo. Mais uma vez vou ler o livro Tanakh, da editora Sefer, o livro do profeta Shemuel Bet, 2 Samuel, capítulo 14. Vayeda Yoavi Vetzeruya Kilev Ameler al Avshalom Vaishlach Yoavi Tekoa Vaikach Misham Isha Chachama Vayomer Elecha Ite Abeli na Veliveshi na Vigde Evel Veal Tasuchi Sheme Vechait Keisha Ze Yamin Rabin Mitabeleti Almeti Uvati et Habeler Vedibartach Elav Kadavar Aze Vayasem Yoavi eti Adevarim Beficha Vatomer Aisha at Tekoiti El Ameler Vatipol al Apecha Artsa Vatishtahu Vatomer Oshia Ameler Vayomer la Ameler ma lach Vatomer Aval Isha Almana Ani Vayamoti Ishi Ulushi Chatecha Shene Vanim Vainatsu Sheneem Basade Ve'em Matzil Benechem Vayaku Aechadi Eti Aechadi Vayameti Oto Vehine Kama Chol Amishpacha Al Shifichatecha Vayomeru Teni Eti Make Achivi Umitecho Benefeshi Achivi Asher Aragi Venashmida Gam Eti Ayoreshi Vichibo Eti Gadalti Asher Nishara Levalti Sim Le Ishi Shem Use Eriti Alpene Adama Vayomer Amele El Aisha Lechi Levetecha Vaani Atzave Alaich Vatomer Aisha Ate Koiti El Ameler Alai Adoni Ameler Eavon Veal Beti Avi Veameler Vehisoch Naki Vayomer Ameler Amidaber Alaich Vaha Veto Elai Velo Yosifi Odi Lagaati Bach Vatomer Iskor na Ameler eti Adonai Elohecha Meharbati Koel Adam Leshacheti Velo Yashmidu et Beni Vayomer Chai Adonai Im Ipol Misha'arati Benech Aritza
ותאמר האישה תדברנה שפחתך אל אדוני המלך דבר ויאמר דברי. ותאמר האישה ולמה השבת כזאתי על עם אלוהים ומדבר המלך הדבר הזה כי השם לבלתי אשיבי המלך איתי נידחו כי מותי נמותי והמים הניגרים ארצה אשר לא יאספו ולא יישא אלוהים נפשי וחשבי מחשבותי לבלתי אידך ממנו נידע. ואתה אשר באתי לדבר אל המלך אדוני איתי הדבר הזה כי יראוני העם ותאמר שפחתך אדברנה אל המלך אולי יעשה המלך איתי דבר אמתו כי ישמע המלך להציל איתי אמתו מכפי האישי להשמידי אותי ואיתי בני יחדי מנחלתי אלוהים. ותאמר שפחתך יהיה נא דבר אדוני המלך למנוחה כי כמלאך האלוהים כן אדוני המלך לשמוע הטובי והרע ואדוני אלוהיך יהי עמך. ויען המלך ויאמר אל האישה אל נא תכחדי ממני דבר אשר אנוכי שואל אותך. ותאמר האישה ידבר נא אדוני המלך. ויאמר המלך הידי יואבי איתך בכל זאתי. ותען האישה ותאמר חי נפשך אדוני המלך עם אישי לאמין ולחסמיל מכל אשר דיבר אדוני המלך כי עבדך יואבי הוא סיווני והוא שם בפי שפחתך את כל הדברים האלה. לבעבור סבבי את פני הדבר עשה עבדך יואב את הדבר הזה ואדוני חכם כחוכמתי מלאך האלוהים לדעתי את כל אשר בארץ. ויאמר המלך אל יואב הנה נא עשיתי את הדבר הזה ולך השבי את הנער את אבשלום. ויפול יואב אל פניו ארצה וישתחו ויברך את המלך. ויאמר יואב היום ידע עבדך כי מצאתי חן בעיניך אדוני המלך אשר עשה המלך את דבר עבדיך. ויקום יואב וילך גשורה ויביא את אבשלום ירושלים. ויאמר המלך יסובי אל ביתו
Ufanai lo ire, Vaisovi Avshalom et beto, Ufene Ameler lo ra'a. Uhe Avshalom lo haya ishi yafe behol Israel, le alel meodi mikafi raglo veadi kode kado lo haya vo mum. Ovegaleho ete rosho vechaya miketz yamin layami asher ye galeah ki chavedi alavi vegileho veshakal ete sear rosho mataim shekalim be'even ameler. Vaivaledo le Avshalom Shelosha Vanim Uvati Achati Ushma Tamar Hi Hayeta Isha Yefati Mare. Vayeshevi Avshalom Birushalayim Shenataim Yami Ufene Ameler Lo Ra'am. Vaishlach Avshalom el Yoavi lishloach oto el Ameler velo ava lavo elavi vaishlach odi sheniti velo avach lavo. Vayomer el avadavi reu chelkati Yoavi el yadi velo sham. Seorim lehu vehatzituach vaeshi vayatzituch avde Avshalom ete achelkach baesh. Vayakom Yoavi vayavo el Avshalom abayetach vayomer elavi lamach Hitzitu avadecha ete achelka asher li baesh. Vayomer Avshalom el Yoavi hine shalachti elecha lemor bo ena ve'esh lecha otecha el Ameler lemor lamach bati Migeshur tov li odi ani sham veata ere pene Ameler ve'im yesh bi avon vehemitani. Vayavo Yoavi ele Ameler vayaged lo Vaikra el Avshalom vayavo el Ameler vaishtahu lo al apavi artsach lifnei Ameler vaishaki Ameler le Avshalom. Tradução. E Yoavi ben Tseruiá percebeu que o coração do rei estava inclinado para Avshalom. E Yoavi mandou a Tecoa trazer de lá uma mulher sábia e disse: finge que estás enlutada, veste roupa de luto e não te unjas com óleo, e sejas como uma mulher que há já muitos dias está de luto por um morto. E vai ao rei e fala-lhe conforme estas palavras. E Yoavi lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei, e deitando-se com o rosto na terra, prostrou-se e disse: salva-me, ó rei. E o rei lhe disse: o que tens? E ela disse: na verdade, sou uma mulher viúva. O meu marido morreu, e a tua serva tinha 2 filhos, e os 2 brigaram no campo, e não houve quem os apartasse, e um feriu ao outro e o matou.
E eis que toda a família se levantou contra a tua serva, e disseram, dá-nos aquele que feriu o seu irmão, para que o matemos, por causa da vida de seu irmão, a quem matou, de modo que destruamos também o herdeiro. E assim apagarão a minha brasa que me restou, de sorte que não deixarão ao meu marido nem nome, nem remanescente sobre a terra. Então o rei disse à mulher, vai para a tua casa, e eu mandarei ordem a teu respeito. E a mulher tecoíta disse ao rei, que a injustiça, ó rei, meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e que o rei e o seu trono fiquem isentos de culpa. E o rei disse, quem falar contra ti, traze-o a mim, e nunca mais te tocará. E ela disse, ora, lembre-se o rei do eterno, seu Hashem, para que os vingadores do sangue não se multipliquem a destruir, para que não destruam o meu filho. E ele disse, assim como o eterno vive, não cairá no chão nenhum fio dos cabelos de teu filho. E a mulher disse, peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei meu senhor. E ele disse, fala. E a mulher disse, por que pensas tu tal coisa contra o povo de Hashem? Pois ao falar o rei esta coisa, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado Absalom. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que jamais tornarão a se ajuntar. E Hashem não favorecerá a ninguém para não lhe tirar a vida, mas sim cogitará pensamentos, para que não se desterre dele o seu desterrado. E se eu vim agora falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Mas a tua serva disse, falarei ao rei. Talvez o rei faça segundo a palavra de sua serva. Porque o rei ouvirá para livrar a sua serva da mão do homem que pretende destruir a mim, junto com o meu filho, da herança de Hashem. E a tua serva disse, seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque como um anjo de Hashem, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o eterno teu Hashem será contigo. E o rei respondeu e disse à mulher, peço-te que não encubras o que eu vou te perguntar. E a mulher disse, que fale o rei meu senhor. E o rei disse, não é verdade que a mão de Joabe está contigo em tudo isto? E a mulher respondeu e disse, assim como vive a tua alma, ó rei, meu senhor, ninguém poderá se desviar, nem à direita, nem à esquerda, de tudo quanto disse o rei, meu senhor, porque teu servo Joabe me deu ordem e pôs na boca da tua serva todas estas palavras, para virar este assunto. Teu servo Joabe fez isto. Porém, meu senhor é sábio, conforme a sabedoria de um anjo de Hashem, para entender tudo que há na terra. E o rei disse a Joabe, eis que fizeste isto, vai e traz de volta o moço Absalom. E Joabe se prostrou sobre o seu rosto na terra, inclinou-se e agradeceu ao rei. E Joabe disse, hoje o teu servo soube que achou bondade em teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. E Joabe levantou-se, foi a Geshur e trouxe Absalom a Jerusalém. E o rei disse, retorne à sua casa, mas não veja a minha face. E Absalom voltou à sua casa e não viu a face do rei. E não havia em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalom. Desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. E quando cortava o cabelo, o que acontecia no fim de cada ano, porque ele pesava muito, e por isso cortava. O cabelo de sua cabeça pesava 200 ciclos, segundo o peso real. E nasceram a Absalom 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e ela era uma mulher formosa à vista. E Absalom ficou em Jerusalém 2 anos, e não viu a face do rei. E Absalom mandou chamar a Joabe, para enviá-lo ao rei, e este não quis vir a ele. E mandou ainda uma segunda vez, e não quis vir. Então ele disse aos seus servos, vejam o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, há cevada nele. Vão e botem fogo nele. E os servos de Absalom puseram fogo no campo. E Joabe se levantou e veio à casa de Absalom e disse-lhe, por que os teus servos puseram fogo no meu campo?
E Absalom disse a Ioabe: Eis que enviei mensageiros a ti, dizendo: Vem aqui, para que te envie ao rei, para dizer-lhe: Para que vim de Geshur? Seria melhor para mim se eu ainda estivesse lá. E agora que me seja permitido ver a face do rei, pois se há em mim alguma culpa, que me mate. E Ioabe foi ao rei e o informou. Então o rei chamou a Absalom, e ele foi à presença do rei, e se inclinou sobre o seu rosto na terra diante do rei. E o rei beijou a Absalom.